Boa noite, galera! Sejam bem-vindos a mais uma live onde nós vamos trazer compartilhamentos e vivências extraordinárias e incríveis. Muito obrigado pela sua presença. Vamos só aguardar mais um pouquinho aí a galera ir entrando pra gente começar, tá? Então vão ficando à vontade, vão se acomodando, vão se aproximando, porque já já a gente vai começar. Mais 2 minutinhos e a gente vai dar início a mais uma live onde nós vamos falar sobre ser invulnerável. Então vai convidando aí seus amigos, vai chamando essa galera para ir entrando e a gente vai poder nessa noite de hoje ter uma interação diferente, tá? Então espero vocês para a gente entrar ao vivo e compartilhar aqui um com o outro as nossas experiências, as nossas crenças, os nossos entendimentos. Então esse espaço hoje é para vocês. Então vocês são os meus convidados na noite de hoje para a gente falar sobre ser invulnerável, beleza? Então vamos lá, já já a gente está começando aí, viu? Sejam bem-vindos aí, familiares, amigos, colegas de trabalho. Que maravilha ver vocês aí nessa noite, viu? Hoje nós não vamos desabilitar os comentários e hoje eu quero ver você aqui ao vivo comigo, viu? Sejam bem-vindos. Muito bem, então vamos lá, galera. Vamos começar nosso compartilhamento de hoje. Quinta-feira, 8 da noite, e nós vamos aqui falar sobre ser invulnerável. Então eu quero começar essa live de hoje abrindo com uma pergunta para você. Quando você vai fazer uma reunião com seu time, ou quando você até mesmo vai se encontrar com seus amigos, e você precisa comunicar alguma coisa para eles ou contar alguma coisa para eles, o que passa na sua cabeça no primeiro momento? Você é aquele que fica se perguntando assim, o que será que eles vão pensar? Como será que eles vão receber isso? O que vai passar na cabeça deles? Você é aquele tipo de pessoa que fica preocupado com as aprovações das pessoas? Então, se alguma dessas coisas que eu falei é o que acontece com você, então o dia de hoje ele foi preparado exclusivamente para você. Então, se você fica se perguntando, né, o que eles vão pensar, calma. Grande parte da população faz isso. Muitos de nós, muitas vezes, fazemos isso. Agora eu quero fazer mais uma pergunta. Quando alguma coisa dá errado, quando você recebe uma crítica, como é que isso cai para você? Como é que você fica imaginando? O que fica remoendo aí na sua cabeça depois? O que você fica pensando após esse momento? Você é aquele que fica pensando assim, poxa vida, poderia ter feito diferente, mas eu sabia que ia acontecer isso, eu não devia ter feito isso. Olha, sinceramente eu estou arrependido. Ou será que você é daqueles, porque eu já vi que tem gente falando aí assim, eu não penso assim não. Será que você é daqueles que pontua as falhas, que olha para aquilo que aconteceu e busca entender assim, olha, isso aqui foi legal, isso aqui é importante, isso eu devo manter,
ou isso aqui eu preciso mudar drasticamente, ou não deveria ter feito dessa forma, mas poderia ter conduzido por esse caminho. Então a gente vai ver ao longo do compartilhamento de hoje, pessoal, que a construção desse pensamento dentro de você é que vai determinar como você vai agir. Então eu vou trazer para vocês aqui o primeiro conceito de ser invulnerável. Né? Então, ser invulnerável é estar completamente em paz consigo mesmo. Nada que qualquer pessoa diga ou faça irá te incomodar ou te atingir drasticamente. Então, aquilo que as pessoas falam, ela cai para você como uma crítica que te desanima, que te deixa entristecido, que te deixa desmotivado, que te deixa para baixo ou te impulsiona para frente, para a evolução, para o crescimento. Então o ser invulnerável é isso, né? Independente daquilo que as pessoas falam, não vai me abalar, não vai mexer com quem eu sou, mas vai me abrir oportunidades de evolução, que a gente vai falar um pouco mais na frente sobre mindset de crescimento. Tá? Então, primeiramente, né, para você que está me ouvindo aqui agora, quando eu trago esse entendimento, nessa definição de ser invulnerável, eu estou trazendo essa definição no sentido de emoções. Eu não estou falando aqui de tragédias, por exemplo. Né? Obviamente, se você ouviu de alguém algo que é trágico, que está relacionado à família, que está relacionado a perdas nesse sentido, obviamente vai te afetar. Mas aquilo que está relacionado às suas ações, que está relacionado às emoções, isso não pode te abalar. Muito pelo contrário, isso mesmo, vai te fortalecer e te impulsionar para uma evolução. Então, quanto que as críticas também influenciam na sua tomada de decisão no dia a dia? E aí eu me recordo de um evento que aconteceu numa das empresas por onde eu trabalhei, que nós tivemos uma reunião muito dura com o nosso chefe. E ele trouxe muitas coisas relacionadas ao nosso trabalho que precisavam ser mudadas. E a gente concluiu aquela reunião com um entendimento muito claro de que muitas coisas precisavam ser transformadas. E aí naquele momento de reflexão, poxa, pensa comigo, né? Depois de mais de 1h30, você ouvindo diversas críticas, muitos pontos para você melhorar, qual o primeiro sentimento que naturalmente vem na nossa mente? Normalmente, pessoal, e a grande maioria das pessoas, o primeiro sentimento que vem é de vitimismo. Ou o sentimento de fracasso. Mais na frente a gente vai entender por que normalmente é assim. Mas na verdade, quando acabou aquele momento, eu comecei a refletir no quanto todas aquelas coisas que foram pontuadas poderiam nos fazer ser muito melhor e conquistar resultados ainda melhores. E aí nós começamos já a pensar em ações para começar a evoluir. Então nós não demos espaço a esse sentimento de frustração, de desânimo, né, de incapacidade, que é o principal sentimento que surge nessa hora. Mas o sentimento que veio naquela hora, e eu externei para esse líder, era um sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão no sentido de agradecer por aquelas oportunidades de evolução que ele estava trazendo, que ele estava pontuando, e que certamente a partir daquilo nós teríamos condições de buscar resultados ainda excelentes. Né? E além de agradecer, no final eu fiz um reforço do meu comprometimento em busca da continuidade da evolução. Né? Então esse é o nosso grande desafio, é trazer um novo significado, né? É ressignificar aquele momento para uma forma que vai te impulsionar a continuar evoluindo. Então é não se abalar diante disso. E aí eu vou começar contando para você um grande segredo. Um segredo para você de algo que certamente você já sabe. Mas normalmente, pessoal, nós não gostamos de admitir que você é infalível. Eu sou infalível, né? Mas muitas vezes a gente fica tão preocupado em buscar a perfeição que a gente quer se esquecer ou quer descartar esse entendimento, né? De que nós somos seres falíveis, nós somos seres
imperfeitos, que precisamos constantemente buscar uma evolução, obviamente. E a segunda dica é que as pessoas sabem que você é infalível. Então, eu quero trazer para você nessa noite algumas dicas de como viver essa invulnerabilidade e ter um entendimento diferente e um posicionamento diferente diante das situações. Então, eu vou te trazer essas dicas num formato que eu tenho chamado de Fica a Dica, tá? Então, a primeira Fica a Dica que eu trago para você é justamente falando das pessoas. Assim como as pessoas sabem que você é imperfeito, né, que você é falível, as pessoas, também existem dois tipos de pessoa. Primeiro, aquelas que sabem que você erra e fazem questão de apontar isso. Sabe aquela pessoa que gosta de enfiar o dedo na ferida e ficar cutucando? Existe esse tipo de pessoa. Mas também existem aqueles tipos de pessoa que sabem que você comete falhas, que você comete erros, mas que elas estão preocupadas em contribuir para que você cresça. Então, como é que você vai ouvir esses tipos de pessoas diferentes? Qual é o domínio que você tem sobre essas pessoas? Eu vou excluir a minha convivência com as pessoas que gostam de tocar na minha ferida. Não, não é esse o caminho. E aí tem uma frase que diz assim, melhor ouvir as críticas dos sábios do que o elogio dos tolos. Então, quando essas pessoas trazem essa visão para você de criticar, de apontar falha, todo esse negativismo, quando traz para o fiel da balança um peso muito maior em apontar as suas falhas, utilize-se disso como um recurso para entender aonde você tem uma oportunidade para evoluir. Olha como muda o mindset, olha como é que o modelo mental é transformado mediante a sua decisão. Então, quando você canaliza a energia e as suas emoções para um mindset de crescimento, você transforma todas essas críticas em grandes oportunidades. Porque se tudo aquilo vem sendo apontado por essas pessoas, aquilo que ela não trouxe significa que você fez muito bem. E aquelas pessoas que vão trazer para você uma visão de crescimento, elas vão pontuar também aquilo que você tem de positivo. Isso é natural de uma pessoa positiva. Lembra o que nós falamos na live passada com o Michael Oliveira, quando ele falou do positivo, do negativo e do neutro? As pessoas que nos ajudam a crescer, elas trazem um conjunto de valor que nos impulsiona para frente. As pessoas que nos trazem crítica, elas trazem um conjunto de valores que nos faz enxergar aquilo que muitas vezes alguém muito próximo a nós não vai ter a coragem de dizer. Então, é importante a gente ter esse entendimento e vai lá. Fica a dica, primeira vez. Bom, segundo fica a dica. Não deixe que as misérias emocionais seguem o seu entendimento. Ative o equilíbrio entre o seu cérebro e o seu coração. E aí, para quem viu ali as postagens que teve no meu status ao longo dessa semana, eu fui trazendo alguns spoilers exatamente disso que a gente vai falar na noite de hoje. Quando eu deixo que as minhas emoções seguem o meu raciocínio, eu vou agir puramente com o coração. E aí eu sou capaz de cometer muitas injustiças, ser desequilibrado, agir por impulso, fugir do planejamento. Então, um líder que age baseado nas suas emoções, ele perde a razão e muitas vezes perde o direcionamento e engajamento da equipe. Então, como é que eu vivo esse equilíbrio? Como é que eu vou viver muito além de um relacionamento de amizade ou muito além de um relacionamento formal? Eu preciso viver um equilíbrio. Então, o primeiro equilíbrio é entender o que faz sentido na crítica e o que eu posso fazer para ter um resultado melhor. Então, eu preciso fazer com que tudo gire em torno de uma avaliação do cenário, das circunstâncias, das situações e a partir daí entender quais são as oportunidades para esse crescimento. E na medida que eu vou enxergando isso, eu vou poder também, além de vivenciar isso, também trazer para o meu time uma visão clara de como eles devem lidar com essas situações.
Então as críticas, elas nos fazem crescer. E aí, por mais que a gente não goste de admitir, é o entendimento que nós precisamos ter. Então, olhe e entenda, né? Muitas vezes a gente fica remoendo aquele pensamento, né? Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Gente, onde foi que eu errei e o que foi que fiz? É uma música bem antiga do Leandro e Leonardo. Alguns aqui devem conhecer. Só serve para lá. O que a gente precisa olhar é muito claramente numa visão do mindset de crescimento. É o que eu posso fazer melhor para que o resultado seja superior. Então, eu preciso entender esse conjunto de situações que acontecem à minha volta, processar dentro de mim, para que isso transforme em ações feitas por mim a partir disso. Tá? Então, essa visão ela é muito importante. Terceiro, fica a dica, essencial, porque o entendimento que a gente precisa ter, pessoal, é que o mercado não está nem aí para suas misérias emocionais. O mercado não está nem um pouco preocupado com as suas limitações, se alguém te tratou mal, se você está com algum problema em sua casa. O mercado não dá espaço para isso. O que o cliente quer é satisfazer as suas necessidades pessoais e se sentir plenamente satisfeito. Então, ele é muito sagaz, ele não vai te dar oportunidade para ficar vivenciando isso. Então, você como líder precisa processar isso dentro de você de maneira muito rápida e corrigir a sua rota. Um pouco mais na frente a gente vai falar sobre isso, né? Porque os medos também, eles nos travam. Medos funcionam como algemas, elas te travam, elas te aprisionam. Vamos lá, terceira fica a dica, identidade. Tenha clareza de quem você é. Lembra que nós falamos com o Mike Oliveira semana passada? Quem é você? Responda essa pergunta. Pare, tire um momento no seu quarto, tire um momento isolado e comece a responder para si mesmo. Quem é você? Segundo ponto, tenha clareza de qual é o seu propósito. Na live com o Gilberto nós falamos bastante sobre isso, né? Qual é o seu propósito? Terceiro, o que você almeja e aonde você quer chegar. Se você não tem clareza onde você quer chegar, aonde você vai parar? Qual caminho você deve escolher? Então, todas essas coisas nos faz ter clareza de quem nós somos e como nós devemos agir. Então, a gente pode olhar para diversos personagens, pessoal. E eu não vou entrar na história de cada um, mas eu vou citar alguns aqui para vocês. Davi, aquele Davi lá da Bíblia mesmo. Se ele não tivesse clareza de quem ele era e de quem estava com ele, jamais ele teria enfrentado Golias. Ele enfrentou Golias porque ele tinha clareza, ele tinha respostas, ele tinha convicção. E essa convicção movia a fé no coração dele. Thomas Edison jamais teria descoberto a lâmpada se ele não tivesse clareza, se ele não perseverasse naquilo que ele acreditava. Aí a gente pode listar Einstein, Leonardo da Vinci, Mandela, Jesus Cristo, diversos líderes que influenciaram as pessoas, que conduziram multidões junto consigo mesmos, porque eles tinham essa clareza. Então, saiba aonde você quer chegar, quem é você, e principalmente, para de buscar a aprovação dos outros. Não é isso que deve te mover para agir. O que deve te mover para agir são as suas emoções, são os seus sentimentos, os seus desejos, as suas expectativas. Não aquilo que as pessoas falam. Sabe por quê? Deixa eu dizer para você mais um segredo. Você não é um boneco de corda. Você não é uma locomotiva a vapor que precisa ser retroalimentado para ser impulsionado para frente. Você é um ser humano capaz de realizar feitos que muitos nem acreditam. E você precisa ser o primeiro a acreditar em você mesmo. Então, realize a sua crença, a sua expectativa. Para de focar aquilo que o outro tem como expectativa. Para de querer agradar. Siga em frente. Viva. Arrisque. Se expressa. Fala. Não tenha medo. Sabe por quê? Se você errar, vai lá e corrige. Não tem problema. Ah, mas eu magoei o outro. Viu? Vai lá e pede perdão. Qual é o problema nisso? Não tem problema nenhum. Nós somos falíveis. Lembra que eu falei lá no começo? Vai lá e corrige, volta atrás.
Quem nunca errou? Ou você não tem uma liberdade com o seu time de reconhecer a falha? Pessoal, o melhor exemplo que nós podemos dar para a nossa equipe é o exemplo da humildade. Eu já vivi situações com o meu time que eu precisei voltar e falar assim, pessoal, peraí, eu errei aqui. Olha, conduzindo dessa forma, nós não vamos levar a empresa a lugar nenhum. Sabe o que é você reunir 40 pessoas numa esteira e falar assim, pessoal, minha atitude não foi legal, me perdoe aqui, porque eu fiquei transtornado e essa atitude, ela é inadmissível. É inadmissível. Não reproduzam isso que vocês viram. A postura correta é essa. Qual o problema, qual o pecado nisso, pessoal? Muito pelo contrário. As pessoas vão se identificar com você. Sabe por quê? Que nunca vive um momento de descontrole. É comum, é normal. E sabe o que mais? Essa confiança é a melhor vacina para te deixar imune às críticas. Então, na medida que você vai tendo essa confiança cada vez mais intensa dentro de você, você vai ficando imune. E aí as coisas vão acontecendo. Beleza? Quarto, fica a dica. Já vamos começar a interagir. Eu quero ver vocês entrando online aqui comigo. Quarto, fica a dica. Não condicione suas metas a alguma coisa ou alguém específico. Então lembra do mindset que eu falei de crescimento? Você precisa ter um pensamento que te impulsione para frente. Então, por exemplo, se eu estabeleço as minhas metas pensando em outras pessoas participando disso, eu estou condicionado também a essas outras pessoas. Vou dar um exemplo muito simples que eu vi num livro e achei fantástico. Quando eu falo assim, minha meta é gastar mais tempo com meus filhos e estar mais próximo a eles. Bom, a gente sabe que o tempo passa e passa muito depressa. E daqui a algum tempo, pode acontecer com os meus filhos o que está acontecendo comigo, por exemplo. Eu estou muito distante dos meus pais. Então eu não consigo gastar tanto tempo assim com eles. Então pode ser que meus filhos vão morar longe de mim. Como é que eu vou gastar mais tempo com eles? Mas quando eu transformo isso, trazendo para mim como um protagonista, eu defino exatamente dessa forma. Ser o melhor pai que eu posso ser. Quando eu trago essa visão, pessoal, eu estou assumindo um papel protagonista. E aí eu estou pensando que depende exclusivamente de mim. Ninguém pode tirar essa meta de mim, da mesma forma que ninguém pode cumprir ela por mim. Ninguém vai fazer isso no meu lugar. Sou eu quem deve fazer. Então, se a minha meta é ser o melhor pai que eu posso ser, então eu vou buscar viver a minha melhor versão todos os dias. Porque meta, ela precisa nos impulsionar para ser melhor continuamente. Ou alguém é satisfeito com tudo que tem até hoje? Você pode gostar muito do que você tem, mas você precisa continuar almejando mais crescimento. E eu não estou falando aqui de riqueza, pessoal. Estou falando aqui de dinheiro. Estou falando de valor pessoal. É querer um conforto maior, é querer contribuir com mais pessoas, é querer construir um legado maior, é querer deixar a marca por onde você passa. É muito mais nesse sentido. Então, percebam que existe uma mentalidade diferente aí. Eu saio da condição de dependência e vou para uma condição de transformação através de mim. Então, tenhamos esse entendimento, né, de não condicionar a nossa meta às pessoas. Quinto, fica a dica. O medo pode te afastar, pode até te afastar do fracasso, mas ele jamais vai te aproximar do sucesso. Então, a coragem, ela até pode levar você a um fracasso. Eu fui corajoso demais e deu errado. Pode sim, mas dificilmente, sem a coragem, você vai conseguir obter sucesso. Quem aí se lembra de algum covarde que teve sucesso? Alguém que teve medo demais e conquistou coisas extraordinárias a vida inteira? Pode até ser que exista, mas eu não me lembro. Se alguém se lembra, é só colocar aí que a gente vai falar aqui para todo mundo. Mas, se você não ousar, você sempre vai viver o óbvio.
Porém, se você ousar, você vai poder se surpreender. Quando você ousa, pessoal, você troca aquela porta do 100% de certeza por inúmeras portas. Se você tem medo de viver o que você sempre sonhou, você sempre sabe qual vai ser a resposta. Vai ser não. Se você não convida alguém para vir à sua casa, ele não vai vir à sua casa. Mas se você convidar, pode ser que ele vá, pode ser que não. Você abre novas oportunidades. E aí você transforma, você vira agente impulsionador. Então, essa é a chave para trocar o impossível pelo possível. Como é que então eu realizo aquilo que é impossível? Eu começo a mudar, a transformar quando eu saio do comodismo, quando eu saio da normalidade e vou vivendo coisas novas. Sexto, fica a dica. Reconheça o seu valor. Na maioria das vezes, quem mais nos deprecia somos nós mesmos. Sabe por quê? É uma característica comum em nós. Nós valorizamos demais os nossos defeitos. Então você olha para você, aquilo que você mais vê normalmente é aquilo que você menos gosta em você. E a partir disso a gente vai alimentando as nossas inseguranças. Nós damos um tamanho maior para os nossos monstros, para os nossos inimigos. Então muitas vezes a gente olha para a sombra de um anão e acha que é um gigante. Exatamente isso. Nós damos proporções muito maiores. Pessoal, muda o foco, sai da caixa, quebra a corrente, vamos transformar o nosso modelo mental. Muitas vezes o que influencia esse pensamento são experiências que nós vivemos lá no passado. Quem nunca ouviu? Vou dar alguns exemplos aqui. Em quem nunca ouviu? Você não é capaz. Ah, você é muito burro. Você é um sem noção. Você é sem condições. Você não consegue. É impossível para você. Você nunca vai conseguir. Acredito que muitos de vocês, assim como eu, já ouviu isso na vida. E essas coisas elas vão ficando impregnadas em nós, elas vão se entranhando na gente de uma forma que a gente vai carregando isso para o resto da nossa vida. E isso vai fazendo com que a gente tenha medo. Vai fazendo com que a gente fique inseguro, que a gente tenha receio de ouvir as mesmas coisas. Mas eu quero te fazer um convite aqui nessa noite. Pega esse cabresto que um dia colocaram em você, joga no chão, joga fora, quebra ele, pisa em cima e pensa, sabe em quê? Você não precisa provar nada para ninguém. Você tem o seu valor. Você tem o seu valor, você já venceu na vida. Comece a olhar para aquilo que você já construiu. Comece a olhar para aquilo que você já construiu, aquilo que já tem à sua volta. Olhe para o meio copo cheio. Busque a sua melhor versão todos os dias. A sua melhor versão, ela vai te instigar a ser melhor. Se você estiver buscando isso constantemente, você sempre vai ser melhor a cada dia. E deixa eu te falar mais uma coisa. Não são os elogios que vai te fazer melhor, mas sim o quanto você investe em si mesmo. O quanto você investe em conhecimento, o quanto você investe de pensamento, de reflexão, na sua carreira, nos seus relacionamentos. Quanto tempo você está gastando nisso? São essas coisas que vão aumentar o seu valor. E esse sentimento de realização própria é que vai te impulsionar a ser melhor todos os dias. Se nós ficarmos depositando toda a nossa expectativa no reconhecimento, vai ser pior do que as ações da Bolsa de Valores em tempo de Covid. Sabe aquelas ações que deram muito errado? É a mesma coisa se a gente depositar a expectativa nas pessoas. Invista em si mesmo. Porque na medida que esse reconhecimento não vem, você vai se frustrando. E a frustração, ela amarra a nossa vida. Ela nos prende. Então, um outro ponto também é que essa frustração, ela nos leva a apontar os outros. Ela nos leva a dizer que a culpa é do nosso chefe, a dizer que a culpa é da esposa, a culpa é dos filhos,
a culpa é do vizinho que faz barulho, a culpa é do ar-condicionado que não funciona, a culpa é de todo mundo, menos de você mesmo. Então, pessoal, começa a olhar para dentro de si mesmo. Começa a suprir isso nas suas próprias expectativas com relação aos seus feitos. E se alegre naquilo que você construiu todos os dias. Naquilo que você não alcançou, comece a refletir em como eu posso alcançar. 7º, fica a dica. Assuma o controle das suas emoções. Isso é ser invulnerável. Para de buscar a validação das pessoas em tudo aquilo que você faz. Se você fez um discurso para um grupo de 30 pessoas, para de esperar que eles fiquem batendo palma para você. Fale porque você acredita. Para de postar status e ficar preocupado se alguém vai curtir ou não. Poste o status porque você acredita naquilo. Porque aquilo reflete algo que você acredita. Porque você gosta. Porque você dá valor. Tem pessoas vendendo seguidores. Tem pessoas vendendo curtidas. Não precisa disso, pessoal. Segue em frente. Segue vivendo o que você acredita. Todas essas coisas, essa satisfação momentânea, o dinheiro paga. Mas a realização não tem dinheiro que pague. Quando você se sente plenamente realizado naquilo que você faz, não tem salário que pague isso. Não tem salário que satisfaça as suas emoções. Então, alegria, amor e felicidade verdadeira, elas não estão em nenhuma prateleira disponível. Você já é vitorioso. Olha quantas coisas que já aconteceram na sua vida. Todo mundo que chegou até aqui tem coisas a celebrar. O problema é que muitas vezes nós colocamos lá, lembra da balança? Colocamos o peso na balança aonde não deveria. E a gente perde o equilíbrio do cérebro e do coração. Então comece a olhar para as pessoas à sua volta e se preocupe em compartilhar aquilo que você acredita. Se preocupe em influenciar. E não o que elas estão pensando. Quando você passar por um grupo de pessoas, não fique imaginando o que elas estão falando de você. Siga em frente. Siga vivendo aquilo que você acredite. Se ame e seja grato por tudo aquilo que você tem. Seja grato a si mesmo e seja grato principalmente a Deus, que é quem constrói isso com você todos os dias. Beleza? 7 fica a dica. Segue para vocês aí. Espero ter contribuído e agora gostaria de interagir com vocês. Então, quero convidar vocês a participar online, a enviar aí as perguntas. Gastamos aí os primeiros 30 minutos da nossa live para trazer esse conteúdo, essa visão. E aí eu gostaria de ouvir vocês também, né? Acreditam nisso? Faz sentido isso para vocês? Como é que é isso para vocês aí, pessoal? Vamos lá. Eu vi bastante comentários aqui falando sobre mindset fixo, né? O mindset fixo é isso mesmo, ele gera limitação, ele é baseado nas nossas crenças limitantes, de achar que as coisas são assim, vão continuar sendo assim, né? Então, vamos lá, vamos chegando para cá e vamos participar junto. Manda sua pergunta, manda sua solicitação para entrar aí ao vivo. Estou esperando por você. Vamos lá. Quem vai ser o nosso primeiro convidado da noite a participar aqui? Celebrar cada conquista, é isso mesmo, né? O dinheiro não compra paz de espírito. Essa questão o exemplo que eu dei, pessoal, relacionado aos barulhos que acontecem à sua volta, né? Algo muito interessante que eu vivenciei num treinamento é que se o barulho à sua volta te incomoda demais, é sinal de que você não está concentrado o bastante naquilo que você está fazendo. Presta bastante atenção, eu vou repetir isso, tá? Se o barulho à sua volta te incomoda demais, significa que você não está concentrado bastante naquilo que você está fazendo. Teacher Dúlio, qual foi o maior desafio que você já enfrentou como líder?
Vamos lá. Começar projetos novos sempre é muito desafiador. E eu trabalho num grupo com muitas pessoas. Então, trazer essa visão estratégica da diretoria da empresa, dos grandes objetivos que a organização tem, e fazer esse desdobramento para os nossos times, de forma que chegue com clareza na base, esse tem sido o meu maior desafio. Como é que eu estabeleço esse filtro? Como é que eu capto esse entendimento da organização, trago para o meu entendimento e planejamento estratégico, trago essa visão para o meu time tático e desmembro junto com eles com o nível operacional. Então esse é o maior desafio como líder. E quando eu falo sobre ser invulnerável, eu citei aqui no começo, Quando o meu líder veio, foi duro, foi enérgico no momento que a gente achava que estava tudo bem. Então parar ali, processar isso dentro de mim e me voltar para ele e falar assim, muito obrigado, porque isso vai me fazer melhor e vai fazer com que meu time também seja melhor. Então foi a melhor experiência que eu vivi no que diz respeito a ser invulnerável. E essa invulnerabilidade, pessoal, ela é um desafio diário, tá? Significa que você não vai viver dificuldades nesse processo. Mas vai acontecer. Mas quanto você sofre com isso, Então o grande desafio é levar a visão do topo da cadeia até a base. Em suma, é isso? É isso mesmo, Dúlio. Quem é o meu mentor? Olha, o meu mentor se chama Jesus Cristo. Todos os ensinamentos de liderança, todos os livros que eu tenho lido, todos os treinamentos que eu tenho participado, têm me remetido a um entendimento, pessoal. Todos esses ensinamentos estão escritos há mais de 2000 anos na Bíblia. São as mesmas coisas. Essa capacidade de reconhecer. Quando eu falo sobre pedir perdão, o Gilberto falou aqui, sobre pedir perdão. Qual é o problema nisso? Isso me dignifica. Isso me faz reconhecer. As pessoas veem em mim humildade. Mas, Rogério, na Bíblia é isso mesmo. Lá na Bíblia fala, Pedro e outros discípulos estavam caminhando e as pessoas vão falar assim, quem são aqueles que falam como quem tem autoridade? Porque eles viviam. Então, para você trazer um conhecimento para o seu time, você precisa ter autoridade para falar isso. Então, como é que você vai falar com as pessoas sobre ouvir, se você é o primeiro a não ouvir? Sobre ter respeito, se você é o primeiro a não respeitar. Então, tá lá esses ensinamentos. Rogério, fala um pouco mais sobre a não necessidade de retroalimentação, pois, de certa forma, as críticas são retroalimentação para o nosso crescimento. Bom, vamos lá. Se eu fico depositando expectativa em reconhecimento, quando o reconhecimento não vem, eu paro, eu travo. Por isso que eu usei o exemplo lá da locomotiva a vapor. A locomotiva a vapor funciona o quê? A base do carvão sendo queimado, A combustão feita por esse carvão ali, ela gera energia que impulsiona a locomotiva para frente. Então, se você só é impulsionado por elogio, tapinha nas costas, muito bom, parabéns, vamos lá. Na hora da dificuldade, o que vai acontecer? Olha o que a gente está vivendo agora. Tempo de coronavírus, todo mundo isolado em casa. O que a gente cria nesse tempo? E para que a gente cria? Por que a gente cria? Então, vivenciei coisas extraordinárias, incríveis com o meu time. Porque quando eu parei e falei assim, olha, a gente precisa interagir mais, a gente precisa mobilizar as pessoas, a gente precisa engajar o time está meio desengajado. E quando a gente não está engajado, quando a gente não ocupa a nossa mente com coisas produtivas, a gente se ocupa daquilo que está à nossa volta. E o que está à nossa volta agora é um bombardeio de um monte de informações tendenciosas. Então, vamos lá, vamos compartilhar com as pessoas aquilo que é produtivo. Não vamos esperar um reconhecimento. Quando eu abro a live aqui para compartilhar todas as quintas-feiras, eu não estou preocupado se tem 1, se tem 2, se tem 10, se tem 100, se tem 1000 pessoas assistindo. Não é esse o foco. O foco é, eu preciso compartilhar com as pessoas aquilo que eu tenho recebido.
De novo, né, assim como diz na Bíblia, aquilo que de graça recebemos, de graça também ofertamos. Então a gente precisa compartilhar o entendimento que a gente tem, para que outras pessoas também possam ser acrescentadas. Se todo mundo começar a pensar que pode dar um pouco de si mesmo para o outro, a gente vai fazer uma construção de um círculo virtuoso impressionante. E o mundo vai ser melhor. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Vamos lá. Quantas reuniões das maiores autoridades de cada país teve nos últimos 3 meses para falar sobre o coronavírus? Não consigo me lembrar. Reunião de todos os presidentes, os grandes executivos de cada país. Chanceler, primeiro-ministro, não importa. Quando foi que teve isso? As pessoas se unem muito pouco para compartilhar o que tem de bom em si. A gente precisa fazer mais isso, essa corrente do bem, essa corrente de compartilhamento. Beleza? Vamos lá. Sobre o autoconhecimento emocional. Como você lida com essas emoções na empresa na qual faz parte? Vamos lá. Muitas vezes acontecem situações que fogem do nosso controle. A primeira ação, pessoal, que nós precisamos ter é não agir no impulso. O primeiro impulso, quando você está diante de uma dificuldade, normalmente ele vai te levar a algo que não é bom. Então respira. Para, pensa. Ouça primeiro o que está acontecendo à sua volta. Na medida em que você vai processando essas informações, você vai equilibrando as informações que tem dentro de você. E aí, com base nisso, você vai tomar a melhor decisão. Então, eu tenho procurado, Jardelino, agir assim todos os dias. Eu tenho procurado agir assim com o meu time. Erro. Reconheço para você que muitas vezes eu erro sim. Mas não tenho tido problema em chamar o meu time e falar assim, olha pessoal, eu quero dar uma corrigida aqui, né? Me lembro de um episódio, por exemplo, né, que eu tive um embate com um colega, um parceiro do trabalho, e a gente debateu calorosamente, né? E aí entrei na sala, esbravejei, demos uma discutida, dei as costas e saí. Quando passou mais ou menos 10 segundos eu voltei, eu chamei ele e falei assim, colega, vem cá. A gente precisa ter um alinhamento nas nossas informações e na forma de conduzirmos junto aos nossos times, porque se a gente for viver esse conflito todos os dias, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então vamos lá, eu errei nisso aqui com você, me desculpe, vamos corrigir as coisas. Como é que você entende? E aí a gente foi pontuando. Depois que nós pontuamos, nós chegamos ao entendimento daquilo que era melhor para o negócio. E a partir daí, nós não tivemos entreveros como esse. Críticas quando as pessoas sabem absorver, tirar proveito dela é enriquecedor. Mas como fazer com que nossas equipes enxerguem dessa forma? Aí eu vou trazer muito claro a necessidade do feedback ser algo natural entre você e seu time. Quando você tem uma dinâmica natural de dar feedback para o seu time, de permitir também que ele te dê feedback, você faz com que as pessoas se acostumem a ouvir, porque você não vai frisar apenas aquilo que é negativo. Você também vai dar ênfase naquilo que ela tem de positivo, naquilo que ela tem apresentado de boas entregas, de coisas que agregam, né, de coisas que agregam a organização. Então, você precisa ir construindo isso, Jonathan, com o time. Na medida que você constrói, vira um hábito. E quando vira um hábito, o time voa, decola. Vamos lá. Dúlio. Teacher Dúlio. Os 3 livros mais impactantes que eu já li. Vamos lá, vou para o último que eu estou terminando de ler, tá? Código da Mente Extraordinária, de Vishen Lakhan. Cara, esse livro é incrível. Eu tenho postado aí muitas coisas, muitos trechos do que eu tenho visto nele.
E esse tema, né, invulnerabilidade, também fala bastante, fala muito forte lá dentro. Em seus passos, o que faria Jesus? E o último degrau da liderança. 3 livros incríveis. Beleza? Deixa eu ver aqui, quem mais? Pessoal, vamos lá. Eu queria que alguém entrasse ao vivo aqui comigo. Vamos sair da zona de conforto. Vem interagir comigo, vem compartilhar também. Pode ser a sua experiência também. Mas fiquem à vontade, tá? Vamos ver, mais alguma pergunta? Se vocês mandarem as perguntas na caixinha, pessoal, lá onde tem uma interrogação, a caixinha da interrogação, eu vou conseguir enxergar melhor a sua pergunta. Vamos lá então, Teacher Dúlio, vamos entrar aqui comigo? Traz aí o seu compartilhamento. Aê! Compartilhamento. Mr. Capucho. Fala, garoto. Seja bem-vindo. Prazer te receber aqui, viu? Aê! Thank you very much for the opportunity. Muito obrigado pela oportunidade. Can you listen to me alright? Beleza. Você consegue me ouvir direitinho? Muito bem. Ok. Mr. Capucho, I have one question for you. Eu tenho uma pergunta para você. Let's imagine the following situation. Vamos imaginar a seguinte situação. You get a really good opportunity. Você recebe uma ótima oportunidade. You're going to work somewhere else. Você vai trabalhar em outro lugar. Hello, Mr. Gandra, my student. What are the 3 most important things? Quais são as 3 coisas mais importantes that you would pass to this person? Que você passaria para esta pessoa? To the new leader, para o novo líder. Did you get it? Sacou? Beleza. Quais são as 3 coisas mais importantes que eu passaria para as pessoas, né? Quando eu chego num lugar novo, acabei de chegar numa nova organização, numa nova cidade, estou conhecendo o meu time. Quais são as primeiras coisas que eu devo fazer, não é isso? Seria outro ponto, mas eu queria saber, na sua posição como coordenador, imaginemos que você seja promovido ou receba uma proposta para trabalhar em outro lugar. Alguém necessariamente terá de lhe substituir, correto? Beleza. Quais seriam as 3 coisas mais importantes que você passaria para este novo líder? Para aquele que daria continuidade ao seu legado? Beleza, vamos lá. Primeira coisa, conheça as pessoas, conheça o seu time, conheça aqueles que estão à sua volta. Esse ponto é extremamente relevante. Segundo ponto, não acredite que a melhor resposta sempre será a sua. Terceiro ponto, construa com seu time todos os dias e deixe o seu legado. Na medida que você vai vivendo essas coisas, que você vai construindo essas coisas, que você vai dando essa liberdade para as pessoas, todo mundo vai construindo junto. E a possibilidade desse projeto morrer, desse processo morrer após a sua saída, porque nós não temos vida eterna nas organizações. Nós somos limitados a um período, nós somos limitados a um tempo. Ninguém vai ficar para sempre na empresa. Então, para que você deixe um legado, para que você deixe algo construído, você precisa construir junto com as pessoas. Senão você ou vai ser só mais um, ou depois que você for embora, as pessoas vão mudar tudo aquilo que você construiu.
Perfeito. Beleza? Então, recapitulando, conhecer o time, não acreditar que a sua resposta sempre será a melhor e, principalmente, construir com a equipe diariamente. Isso aí. Perfeito. Então, é uma liderança participativa e colaborativa. Sim, Tudo com equilíbrio. esse daí tá aprendendo com o líder HD, hein? É isso aí. Aproveitando a interpretação que você teve, vamos imaginar agora a outra situação. Você chega em um ambiente totalmente novo. Quais seriam as 3 coisas que você passaria às pessoas? Primeiro ponto, ative o seu modo observador. Não chegue mudando, chegue conhecendo. Segundo ponto, não mude quem você é. Seja quem você é. Não queira vender para as pessoas uma imagem de alguém bonzinho demais ou de alguém entendedor demais. Seja original, não é isso? Seja original. Terceiro ponto, Opa, deu uma bastante. travadinha aqui. Você pode repetir esse segundo ponto, Rogério? Primeiro ponto, ative o seu modo observador. Segundo ponto, Isso. seja original. Seja você mesmo. Terceiro ponto, seja um eterno aprendiz. Ser um eterno aprendiz, já dizia a música, não é isso? É isso aí. Perfeito, gostei. Muito obrigado pelas respostas. Estou sempre neste modo aprendiz. Pediram para Valeu, meu falar de garoto. novo dos livros, Capucho. Eu sugiro que você coloque no Story. Você compartilha nos Stories e aí o pessoal consegue olhar bacana. Beleza, vou compartilhar lá sim, vão poder acompanhar, tá bom? Dúlio, obrigado pela participação, meu amigo. Estamos sempre por aqui. Quando quiser participar, fica livre. Um abraço. Parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço a oportunidade. Good night. Valeu. United. Pessoal, falaram para eu ativar aqui a caixinha. Eu ativei. Ela, na verdade, ela estava aparecendo como ativa. Eu desativei e ativei de novo. Então, não sei se vocês conseguem aí fazer agora. Se alguém mais quiser entrar aí e compartilhar um pouquinho conosco, fique à vontade. Nós ainda temos mais alguns minutinhos. Vou salvar a live, vai estar disponível aqui no IGTV e também vou deixar disponível lá no canal do YouTube. Se alguém quiser entrar e participar, se fechar a live, a gente abre de novo. Vamos deixar fluir. Hoje, meu convidado são vocês. Vamos lá, vamos interagir mais. Escutar o time, analisar as ideias, dar oportunidade e incentivar. Essa é a minha ideia como gestor. É isso aí mesmo. Os livros eu vou deixar disponível nos stories. O Dúlio, ele sempre procura falar em inglês para estimular em nós o nosso pensamento, né? Lembra lá do mindset de crescimento? Nós temos que contribuir. Mas foi legal, ele repetiu depois em português, aí clareou para nós. Como lidar com uma liderança autocrata que gosta de pisar nas pessoas? Vamos lá. Primeiro, que eu acredito muito, pessoal, que a gente precisa estar feliz onde nós estamos. Então, entra com tudo, vai de sola. Se o seu líder ele pisa nas pessoas, chama ele e conversa. Olha, não tá legal, não acredito nisso, não gostei da forma como você conduziu. É importante você se posicionar. Óbvio, não faça isso no calor da emoção. Não faça isso no calor da emoção. Não está aparecendo a caixinha? Estranho.
Ó, desativei os comentários, desativar a solicitação, agora eu vou ativar de novo. Cliquei para ativar de novo aqui, não sei por quê. Eu vi qualquer coisa escreve aí, pessoal, que eu chamo vocês. Eu vi o Frase escrevendo, vou chamar o Frase aqui para ele entrar. Mas só para fechar a questão do líder autocrático, né? Ah, o cara pisa em todo mundo. Passou o calor da emoção, chama ele e conversa. Assim, olha, você trouxe tal ponto aqui, eu não concordo muito com o que você falou, eu acho que não foi legal, né? Poderia ter sido conduzido de maneira diferente. Então, se posicione. O primeiro passo para contribuir com o líder autocrático que pisa nas pessoas é você ser verdadeiro, é você ser sincero com ele. Então, construa junto com ele um novo formato. Beleza? Frasli, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite aí, galera. Seja bem-vindo, boa noite. Rogério, eu não sei se tu lembra da conversa que a gente teve quando tu foi promovido a coordenador, e uma das coisas que tu comentou, tu falou assim, cara, quase eu caio da cadeira, quando a Adair falou comigo. Eu queria que tu comentasse um pouco daquela sensação quando tu passa nas 20 lonas lá funcionando, às vezes 22, enquanto coordenador. Como é essa sensação? Fala um pouquinho aí para nós, por favor. Beleza, obrigado por contribuir, Frase. Olha, quando eu caminho hoje pela fábrica, eu olho e vejo como é bom você construir junto com as pessoas, que foi o que eu falei com o Dúlio, né? Eu volto no tempo, há quase 8 anos atrás, quando eu cheguei aqui, e vim de um conhecimento completamente diferente do que nós fazemos hoje, né? Eu venho de uma fábrica onde nós produzíamos Ipanema e vim para uma fábrica onde nós produzimos Melissa. Então, além de todas as complexidades da operação, tem um conceito da marca que é completamente diferente. Mas aí eu olho para aquele período, quando eu cheguei nas esteiras e comecei a pedir para as pessoas me ensinarem como elas faziam. Pedi para aprender como passar cola, pedi para aprender como colar uma palmilha, como aplicar um enfeite. E na medida em que eu fui aprendendo com essas pessoas, eu fui aumentando a minha gama de conhecimento, a gama de informações aqui dentro do HD, e foi me permitindo começar a enxergar as coisas de maneira diferente. Foi me ampliando a visão, ampliando o horizonte. Então, quando eu caminho hoje pela fábrica, eu tenho uma sensação de alegria, de felicidade, de dever cumprido no sentido do crescimento até aqui, num desejo de continuar crescendo, de continuar contribuindo mais, e acima de tudo, né, eu peço muito a Deus graça para não perder a proximidade com as pessoas. Então, eu tenho um desejo muito grande de continuar sendo próximos a elas, de continuar chamando pelo nome a grande maioria, de continuar conhecendo a vida deles, né? Então, eu tenho um sentimento de realização muito grande, assim. Eu tenho um prazeraço, eu amo o que eu faço com paixão, faço com amor, vivo cada dia no mais intenso que eu posso, ligado a 380 volts direto. Eu sei. É isso aí. 20 segundos para encerrar a live. Vamos abrir de novo para ter mais gente interagindo ou paramos por aí? Por mim, abre de novo aí. Frase, obrigado pelo compartilhamento. Respondi sua pergunta? Valeu, show de bola. Valeu, garoto. Um abraço, hein? Vou fechar aqui e vou abrir de novo, pessoal.